Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que mostra o amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje é a segunda parte da nossa aula sobre satisfação com o relacionamento. E nessa parte nós vamos ver o que deixa as pessoas satisfeitas com os seus próprios relacionamentos. Quais são os determinantes, o que causa satisfação com o relacionamento. E quais são essas causas? A primeira causa, os primeiros são os antecedentes e características dos cônjuges. Por exemplo, personalidade, divórcio dos pais, etc. Então, características que os cônjuges, que as pessoas que estão nessa relação já trazem antes dessa relação, características pessoais delas. Segunda coisa, estressores na vida e transições durante o relacionamento. Então, durante o relacionamento aparecerão outras variáveis que não têm a ver com essas características pessoais, mas que elas vão trazer estresse, vão trazer preocupações na nossa vida diária. Por exemplo, estresse relacionado ao trabalho e saúde. Então, se tiver essa coisa na corda bamba do emprego, vou ser demitido, não vou ser demitido, na corda bamba da vida, que se eu vou morrer, não vou morrer, se eu vou ter alguma doença ou não, se enfrentar essas doenças juntos, sempre são estressores que vão afetar a dinâmica do relacionamento. Transição para parentalidade, isso aqui também é bastante importante, porque uma coisa é o relacionamento a dois, outra coisa é o relacionamento a 3, 4, 5, conforme o número de filhos que forem chegando, tá? Então, é outro tipo de relação, então, e outros tipos de preocupações, enfim, que vão surgindo na vida das pessoas. Então, tudo isso vão afetar a maneira como a gente lida com todo esse tipo de situação, vai afetar a nossa satisfação com o relacionamento, a maneira como o casal lida. E terceiro determinante, enfim, seriam os processos interacionais ou de casal, por exemplo, emoções, habilidade de comunicação que os cônjuges demonstram enquanto se adaptam uns aos outros, estresse que enfrentam junto, enfim, tá. Então, todo esse tipo de interação é bastante importante, né? A gente vai ter aqui no nosso canal uma aula sobre o Gottman, que ele observa simplesmente como é que os casais interagem, e o Gottman, quase que como mágica, que não é magia, é tecnologia, né? É ciência, ele vai falar ele consegue apontar quais os casais que vão se divorciar e quais que não vão se divorciar, no nível da probabilidade. Às vezes ele erra, mas ele acerta na maioria das vezes, baseado simplesmente na interação, como é que as pessoas interagem. Porque se a interação não for positiva, isso vai levar a uma insatisfação com o relacionamento, é uma coisa bastante importante. A gente tem esse estudo aqui, tá aqui a referência, Carney e Barbury, é um estudo de 95, ele é um pouco velho, mas ele é um estudo que fez uma coletânea de algumas variáveis associadas com a satisfação no relacionamento. No caso que a gente está vendo aqui é estabilidade no relacionamento, estabilidade marital. E aqui nós temos diversas variáveis que vão falar então sobre essa estabilidade marital. Por exemplo, primeira coluna a gente tem para esposas, segundas depois para maridos e terceira para o casal inteiro. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, para satisfação das mulheres, a gente tem então a satisfação conjugal, assim, ela é um fator importante para a estabilidade do relacionamento, mas olha só que interessante, assim, tem mais força, tá? Que é ponto 42, ponto 33, isso aqui é a força, tá, dessa relação. Então, para homens, aparentemente, a satisfação sexual é mais importante que a própria satisfação com o relacionamento, né? Então tem essa diferença. Quando coloca um H, significa os husband e wife, que é o W. Tá? Se o marido ganha bem, isso influencia na relação e não tanto na estabilidade da relação, não tanto para a mulher. Então, assim,
Então, se a mulher está empregada, que tem até um efeito negativo, assim, muito leve, enfim, mas é um efeito negativo. Isso é uma média de 4 estudos, enfim. Tem também traço de personalidade, agreeableness é um traço de personalidade chamado amabilidade, openness, abertura, experiências, todas relações fracas, né? E olha aqui, relações negativas. Divórcio parental. Se os pais se divorciaram, isso tem um efeito muito negativo na estabilidade da relação. Então, isso é ruim. Então, comportamentos negativos agora falando em termos de casais, comportamentos negativos da esposa, do husband, do marido, então também pesam muito para a estabilidade se qualquer um dos dois está tendo comportamentos negativos, né? E aí variáveis de casais, comportamentos positivos, enfim, e a homogamia de atitudes. O que é homogamia? Os dois terem essa compatibilidade, os dois terem atitudes parecidas, satisfação conjugal também do casal, homogamia de personalidade, então os dois terem uma personalidade parecida tem um efeito positivo, um pouquinho leve, mas positivo, e assim por diante. Tá? Então isso para estabilidade, meu mouse sumiu aqui, então isso para estabilidade marital. A gente também tem com relação à satisfação marital, que é o que nós estamos estudando. Então, é a mesma coisinha. Para mulheres, se o couple positive behavior, se o casal tem comportamentos positivos, homogamia de personalidade, isso vai ajudar na satisfação das mulheres e dos homens também, as mesmas variáveis. Satisfação marital e satisfação sexual também com peso alto para homens, apesar de ser um estudo só, a gente tem essa questão de que o lado sexual, os homens valorizam bastante, assim, mais do que mulheres, né? E assim por diante. Variáveis negativas, que são muitas variáveis, né? Eu não queria falar desse estudo inteiro, assim, por isso que eu deixei a referência para indicar quem quiser ver. Então, nós temos os comportamentos negativos do casal, couple negative behavior, e arousal during interaction. Então, seria uma excitação durante as interações, alguma excitação inapropriada durante uma interação inapropriada. Não sei o que eles quiseram dizer com isso. Tá? A gente ainda vai ter a reciprocidade negativa, se isso é bastante ruim para satisfação de maridos, de husbands, tá? A gente vai ter essa reciprocidade negativa, também deve ser para mulher, que eu não estou achando. De qualquer forma, esse estudo achou isso. Isso aqui é bastante interessante, unhappy childhood. Então, ter uma infância triste é uma coisa que e tem 4 estudos mostrando um efeito relativamente forte, que uma infância triste deve te fazer ter uma insatisfação com o teu relacionamento quando for adulto. Tá? Esse é o de homens e cadê o das mulheres? Tá aqui, Unhappy Childhood também um efeito tamanho parecido, apesar de estar meio longe, é 21, 24, enfim. Então, são várias coisas. Então, a gente tem aqui no casal estresse, reciprocidade negativa, marital duration, duração do casamento. Então, o tempo de relação tem a ver com a satisfação do relacionamento, negativamente, menos tempo, mais satisfação, mais tempo, mais insatisfação, e comportamentos negativos do homem, enfim. Então é uma tabela, enfim, que são muitos dados, eu acho que é importante mais essa parte aqui que eu quero é passar a referência para vocês. Vocês podem pausar o vídeo para pegar essa referência para quem quiser se aprofundar nesse vídeo, nesse estudo, enfim, que é um estudo muito rico e eu não queria trazer tantos detalhes, até porque eu não tenho também tanto conhecimento de tantos detalhes, assim, que o ideal era
em cada dado tu ir no estudo original no qual eles acharam esse dado para entender essa relação. Uh, Vamos falar também de outra causação da satisfação do relacionamento, outra variável que está associada, que é a personalidade. Tá? A personalidade a gente vai ter a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, que não sei se vocês conhecem, mas eu já vou falar para vocês que são 5 fatores de personalidade: neuroticismo, amabilidade e extroversão, deixa eu me lembrar qual falta, abertura para a experiência, me esqueci de um, conscienciosidade, tá? São 5 fatores da personalidade. Então a gente tem um estudo que achou relação com a satisfação no relacionamento em 3 desses fatores. Baixos níveis de neuroticismo, eu só vou descrever os que têm relação, tá? O neuroticismo é tu ser uma pessoa negativa, pessimista, ver sempre a coisa pelo lado ruim. Então, se tu é pouco neuroticista, tem pouco desse traço, mais satisfeito com o teu relacionamento. Amabilidade, muita amabilidade. Quanto maior a amabilidade, o que é amabilidade? É tu ser querido, tratar os outros bem, tá? O oposto seria mais tu pensar em si, ser mais, sei lá, assertivo, tu impor a tua vontade em cima dos outros. E a amabilidade é tu tratar os outros bem, satisfazer os outros, enfim. E maiores níveis de amabilidade, então, estão associados com satisfação no relacionamento, também é esperado. E extroversão, acho que todo mundo sabe o que é extroversão, pessoa ser extrovertida, isso também vai te deixar satisfeito com o teu relacionamento quando a gente está lidando com casais mais extrovertidos, isso aumenta a satisfação com o relacionamento. E aí a gente tem outra causalidade, essa aqui é muito interessante, eu gosto bastante desse estudo, que é sobre transmissão intergeracional. Então, transmissão pais para filhos da satisfação com o relacionamento. Então, a variação dos resultados dos relacionamentos pode estar ligada ao funcionamento do relacionamento dos pais, dos cônjuges. Então, os meus pais, minhas mães, meu sogro e minha sogra. Assim. Então, isso tem a ver com a satisfação com o relacionamento. Por exemplo, relatos dos pais, esse é o dado aqui, relatos dos pais sobre a qualidade conjugal estão relacionados com a qualidade conjugal da prole, ou seja, dos filhos, avaliada mais de 10 anos depois. Então, o que eles fizeram? Avaliaram, pegaram os pais, avaliaram a qualidade conjugal, depois de 10 anos foram atrás dos filhos que já se casaram lá e foram ver a satisfação com o relacionamento daqueles filhos, como é que a qualidade, enfim, que muitas vezes são tratados como sinônimos na literatura, conforme a gente viu no vídeo 1. Tá? Dessa aula sobre satisfação no relacionamento, você está na aula 2. Então, foi lá, acessou a qualidade conjugal, 10 anos depois, fomos atrás dos filhos ver como é que era a qualidade conjugal da relação deles. Se os pais tinham uma relação ruim, a tendência era da relação deles ser ruim. E se os pais tinham uma relação boa, a tendência era ser boa também. Então, isso é uma coisa que passa de pai para filho. Assim. Esses achados vão apoiar essa visão amplamente aceita. Está aqui a referência do estudo, para quem quiser ler. Né? E a visão amplamente aceita de que a família de origem é um cenário primário no qual as crianças e adolescentes aprendem repertórios pessoais bem ou mal adaptativos. Tudo que é repertório a gente acaba aprendendo dos pais. Os pais são muito importantes para a gente. A criação que a gente recebeu na infância é extremamente importante para o que a gente vai ser no resto da vida. Assim, até uma coisa cruel, porque a gente não tem muito controle quando a gente é criança, mas tudo aquilo que acontece vai refletir como é que a gente vai ser para o resto da nossa vida. Né? Então, se você tiver uma relação ruim, puxe a orelha do seu pai e da sua mãe e diga a culpa é sua. Assim, não, é uma brincadeira, não faça isso. Assim, tá? Depois, respeite seu pai e sua mãe, enfim. O que você pode fazer é inverter esse ciclo. Tá? Assim, tenha uma relação boa para ensinar bons modelos para os seus filhos. Isso está no seu poder. Xingar seu pai tua mãe só vai causar briga, mas você ter uma relação boa vai ajudar o seu filho a ter um modelo legal em casa
para que ele internalize esse modelo bom de relação interpessoal, de como é um relacionamento, para que ele possa, seu filho, sua filha, para que ele e ela possam ter, então, bons relacionamentos. Então, isso está no seu poder, assim, tipo, assim, você teve uma infância difícil, criação ruim, ok, vai ser mais difícil para ti ter relacionamentos bons. Se esforce que você chega lá, você vai ter um relacionamento bom e você quebra o ciclo, tá? E se você teve um modelo bom dentro de casa, para você é mais fácil. Então, aproveite que é fácil e mantenha. Né? Então, mas saiba que existe isso. Transmissão intergeracional. Modelos dos pais e das mães passam para os filhos. Tá? Então, o que eu teria para esse vídeo seria isso. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Se curtiu, não só fique com essa curtida na sua cabeça, clique na curtida no vídeo. É uma aula gratuita que é paga com like, sim, tipo, só você não é obrigado a botar a mão na carteira, mas você pode me dar esse like que me incentiva o meu trabalho. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque vai ter muito mais. Tá? Eu estou me esforçando para a gente ter um canal de ciência do amor, ver estudos científicos na veia mesmo, estudos científicos bastante sério para a gente conhecer a ciência do amor aqui no YouTube. Em língua portuguesa, assim, que tem mais isso. Tá? Então, é isso, deixa o like e assista a parte 3 dessa série sobre satisfação com relacionamento. Nos vemos lá, até mais.